Olá pessoal, graça e paz. Nós voltamos com mais um vídeo, com mais uma palavra da parte do Senhor, neste lindo quadro, refletindo a palavra. Hoje eu quero estar meditando um lindo texto que se encontra no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 12. Vamos fazer menção de uma porção da palavra do Senhor. Nos diz assim o texto bíblico: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Apenas esse versículo para uma meditação, para uma reflexão desta passagem bíblica. Deus fala com Jeremias nessa passagem. Quando ele era bem jovenzinho ainda, o capítulo de número 1 de Jeremias, a partir do versículo 5, fala do chamamento do profeta Jeremias. O Senhor falando com Jeremias, chamando Jeremias. Então Jeremias foi chamado, foi escolhido por Deus, mesmo antes dele nascer. Jeremias morava em uma cidade chamada Anatote, cidade esta que ficava cerca de 5 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Anatote, ou Anatote, era conhecida também como a cidade dos sacerdotes. Deus fez essa chamada a Jeremias quando ele ainda morava em Anatote. Mas que todos nós sabemos que Jeremias era profeta, isto nós sabemos. Que Jeremias também sabia que era profeta, isto ele também sabia. Mas tem uma coisa interessante que Jeremias não sabia, é que Jeremias era corredor, que Jeremias era velocista de Deus. Muito bem, hoje eu quero falar um pouco da pessoa de Jeremias, quero falar a respeito dos velocistas de Deus. Você sabia que você também é um velocista de Deus? Até então Jeremias pensava que ele era apenas profeta, oráculo de Deus. Mas agora, rapidamente, o contexto do versículo que nós lemos, o contexto vai nos dizer que Jeremias estava se queixando para o Senhor. Jeremias estava se lamentando para aquele que o chamou. Mas, porém, quando o Senhor vira-se para Jeremias para o responder os seus questionamentos, o Senhor revelou a Jeremias, dizendo para ele não fiar nos seus parentes, não confiar nos seus parentes, e nem nos sacerdotes, nos religiosos de Anatote, porque eles queriam até mesmo a morte de Jeremias. Então Jeremias começou a se queixar para o Senhor, começou a questionar o Senhor. Então o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, se tu te cansas com homens que vão a pé, como competirá com os que vão a cavalos? Muito bem, Jeremias achava que era só profeta, mas na verdade Jeremias, ele era corredor de Deus, ele era velocista de Deus. Isto deixou Jeremias impactado, porque Jeremias não sabia que ele era corredor. Meu querido irmão, houve alguns momentos que eu passei alguns apertos, alguns estreitos espiritualmente falando, que eu tive que abrir a Bíblia. Senhor, fala comigo. E este versículo abriu, ou melhor, eu abri a Bíblia Sagrada e caiu justamente nesse versículo. E Deus muitas vezes falou comigo: se te cansas com homens que vão a pé, como competirá com os que vão a cavalo? Então Jeremias, primeiro, não sabia que era velocista de Deus, não sabia que era corredor de Deus. Segunda coisa que Jeremias não sabia é que
ainda haveria uma competição para ele, vindoura. Porque até o capítulo de número 12 de Jeremias, Jeremias estava cansado. Mas haveria ainda mais de 40 capítulos da história de Jeremias, que ele ainda haveria de ir para Jerusalém, para ser boca de Deus nas ruas de Jerusalém. Ele haveria de passar por cisternas, por calabouços, por poços. Então, ele haveria de competir com cavalos ou com dificuldades maiores ainda. Mas Deus estaria com ele. Então, meu querido irmão, nós somos velocistas de Deus. Nós somos corredores de Deus. A Bíblia Sagrada, ela nos diz, no capítulo de número 9, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, sim, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, a Bíblia Sagrada nos diz no versículo de número 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Versículo 25, todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Observe bem que o apóstolo Paulo aqui está dizendo que nós somos corredores. Ele usou um contexto da época, obviamente, que os atletas corriam no estádio para ganhar uma coroa corruptível. Mas nós não corremos literalmente como os demais, ou como aqueles, ou os tais, para ganhar algo corruptível. Mas eu e você, nós corremos uma corrida para a eternidade. E todos nós ganharemos uma coroa incorruptível. Vale a pena você correr. A Bíblia também nos dá mais um embasamento. A Bíblia Sagrada nos diz, na segunda carta do apóstolo Paulo, seu filho ministerial Timóteo, capítulo 4 e o versículo 6. O texto bíblico nos diz assim: porque eu estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, olha só, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo estava terminando a sua carreira, ou a sua corrida. Então Paulo, por certo, nós o encontraremos na eternidade, porque a corrida dele era para a eternidade e para alcançar uma coroa incorruptível e também uma coroa de justiça. A Bíblia Sagrada nos diz, capítulo 12 aos Hebreus, nos diz assim o texto bíblico: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Outra tradução diz assim, e corramos com persistência a carreira que nos está proposta. O versículo 2, olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glorificado seja o Senhor. Tanto Jeremias, como o apóstolo Paulo, como os heróis da fé. Porque o primeiro versículo do capítulo 12 aos Hebreus nos diz:
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, essas nuvens de testemunha são os heróis da fé, são os patriarcas, são os profetas, os homens de Deus que venceram, que correram com persistência, com paciência e não desistiram da carreira para a eternidade. Vieram as dificuldades, vieram as intempéries, vieram os percalços, vieram as circunstâncias negativas, vieram os ventos desfavoráveis, vieram as tempestades, vieram os gigantes da vida, vieram os leões da vida, vieram as dificuldades, as crises existenciais da vida, mas eles persistiram na corrida, olhando para o Senhor, com seus olhos fitos no Senhor, correndo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada também nos diz que deixando para trás as coisas que ficam, mas prosseguindo as que estão adiante de mim. Diz alguns entendidos que nas corridas da época se jogavam moedas para que os corredores parassem para juntar a moeda e alguém corria passando aquele que estava já adiantado na sua corrida. Mas nós não devemos de olhar para baixo, não devemos de nos prostrar, não olhar para a direita, para a esquerda ou para trás, mas devemos de olhar para Cristo, devemos de olhar para Cristo, autor e consumador da minha e da nossa fé. Entenda isto, querido. Entenda isto, meu amado, que está nesse canal, que está nos acompanhando no quadro, refletindo a palavra, que está nos acompanhando no canal, refletindo a palavra. Você é um velocista de Deus. Eu sou um velocista de Deus para a eternidade. Jeremias saiu de Anatote. Ele foi competir numa linguagem figurada com aqueles que corriam a cavalos. E ele venceu. Veremos Jeremias na eternidade. O apóstolo Paulo correu a sua carreira, mas ele guardou a sua fé. Portanto, se te cansas com homens que vão a pé, como competirá com os que vão a cavalo? Se você está como Jeremias, fadigado, já cansado, você já está pensando em desanimar, nessas lutas que recentemente você está passando, eu tenho uma palavra também para te dizer ao teu coração. A Bíblia Sagrada nos diz no capítulo de número 40, verso de número 28 a seguir, do livro do profeta Isaías: Ei, não sabes, não ouvistes que o Senhor, o eterno Deus, não se cansa e nem se fadiga? Não há esquadriação no seu entendimento. Dá esforço ao cansado, multiplica as forças. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Receba esta palavra da parte do Senhor. Homem de Deus, mulher de Deus. Ei, jovem, ei, irmão, receba esta palavra. Aleluia! O texto bíblico vai nos dizendo mais ainda. Ele renova as forças ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os mancebos certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Corra essa carreira proposta, olhando somente para o Senhor. Não desanime. Para eu concluir, eu quero deixar um pensamento que Martin Luther King certa feita disse: se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas prossiga. Velocista de Deus, corredor de Deus, corra, persista, insista, porque daqui a pouco
Jesus Cristo estará arrebatando a sua igreja. Então haverá somente alegria e gozo na eternidade. Fique com essa palavra. Deus vos abençoe de uma forma gloriosa. Amém e amém.